Ore. Peça para que Ele fale contigo hoje. Peça para que Ele fale com essa pessoa que está do seu lado hoje. Que Ele venha como um martelo que esmiuça a penha. Tenha peso de unção em tudo que nós falarmos aqui. Ele está aqui. Eu amado. Esse é o Espírito Santo. Eu te dou louvor, Jesus. Eu te dou louvor, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Vamos estar sendo com muita reverência. Pegue agora comigo a sua Bíblia, assentado mesmo, Lucas capítulo 22. Esse é o tempo que os céus estão se esforçando para romper o jugo da religiosidade do nosso meio. É o tempo que o céu está nos impulsionando para que nós rompemos o véu da religião, para que nós paremos de ser externos e começarmos a de fato viver uma vida interna com Deus. Esse é o tempo que o Espírito Santo, por não achar lugar dentro das igrejas, em algumas pessoas, ele vai começar a pegar pessoas de fora e colocar aquilo que está dentro das pessoas de fora. Obrigado, Jesus. Não há nada melhor, nada se compara, a esperança viva. Jesus, tua presença, o Espírito Santo não tem pressa. Obrigado, Jesus. Ele é a pessoa mais linda que existe. Pai, obrigado pelo teu Espírito. Obrigado pelo companheiro, pelo amigo, pelo consolador. Obrigado, Jesus, por não nos deixar órfãos. Obrigado. Quantos percebem que Ele está aqui hoje? Faça assim, oh, Jesus. Verdade se
Verdades que são lançadas em uma atmosfera de mentira não entra dentro do coração das pessoas. Tem muitas verdades sendo propagadas pelo mundo todo, mas não mudam ninguém. O que muda alguém é quando a atmosfera, o ambiente faz com que a verdade entre dentro do nosso coração. Por isso que eu não posso pregar aqui sem ele fluir antes. Eu não posso liberar um bocado de informações teológicas, porque de informações essa geração está cheia. É tempo da verdade básica e simples do reino entrar dentro de nós. Glória a Deus. Eu profetizo que vai voltar um tempo em que as pessoas vão se sentir tocadas com o simples Jesus é bom. Amém. Hoje em dia, para as pessoas serem tocadas, é necessário um castelo teológico, porque nós nos fundamentamos nas informações e não na revelação de quem Ele é. Glória a Deus. Eu vejo que Jesus era um pregador simples, mas quando ele dizia, alguém falava, esse cabra aí prega como que quem tem autoridade. Lucas capítulo 22. Quem achou, diga aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Verso 14. Lucas 22, 14. Chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa com os 12 apóstolos. Disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Quantos podem dizer amém, Jesus? Amém. Os irmãos que forem ceiar, vocês podem estar descendo, tá bom? Podem se sentir à vontade. Obrigado, Pai. Eu posso ouvir um júbilo de louvor aí, irmãos? Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Quantos me ouvem, digam aleluia. Aleluia. Quero louvar a Deus pela minha esposa que está aqui, pelo meu filho, pela vida do nosso pastor e por a vida de todos vocês que estão aqui hoje. Amém? Amém. Obrigado, Pai. Quando nós falamos de Páscoa, estamos aqui em um texto narrado por Lucas, o médico grego, que diligentemente procurou saber todas as informações históricas do que aconteceu naquela noite, aonde Jesus se reuniu com os seus amigos. Diga amigos. Porque Jesus não se reúne com qualquer um não, tá bom? Jesus se reúne com quem é amigo dele. Ele se reuniu e se pôs à mesa e disse: eu desejei muito comer, ceiar essa Páscoa com vocês. Você sabe que Jesus está em um contexto judaico. Jesus nasceu inserido dentro de uma cultura. Então tudo que ele falou com respaldo cultural da época dele. Nós estamos há 2000 anos depois dele, em uma outra cultura totalmente diferente. O Ocidente por si só é muito diferente do Oriente. Você nunca vai entender, talvez, um homem que do Oriente Médio seja disposto a explodir uma bomba em si mesmo em prol da religião. Porque lá é 8 ou é 80, ou você se entrega àquele Deus de verdade, então você não serve nada. Mas quando Jesus falava alguma coisa, quem me ouve aí, diga amém, Jesus. Amém. Ele falava com muito mais peso do que nós podemos pensar. Quando ele disse, eu desejei muito, não é o desejar muito de comer a feijoada no domingo seu, não. É algo que está infinitamente além do que nós podemos pensar. O desejo dele de estar ali assentado com aquelas pessoas
não era um simples desejo de satisfazer a fome e encher o pandu. Ele está assentado ali, quem me ouve diga amém, Jesus. Ele está marcando uma aliança que vai alcançar gerações no futuro. Você não pegou? Atos simples que nós fazemos têm força bélica de alcançar nações inteiras. Não adianta nada movimentar um tanto de coisa e o seu tiro você dá e cai no seu pé. Não. Jesus prefere que você faça algo simples, mas que vá longe. Glória a Deus, aleluia. Um homem chamado Abraão, exemplo de fé, incontestável em obras e em palavras, em erros, ele foi provado, mas a Bíblia o aprova dizendo que era um herói da fé e se fortalecia dando glória a Deus. A geração desse homem, oh Jesus, eu vou falar. Deus fala assim: Abraão, eu te farei uma grande nação, sua descendência será grande. 75 anos Deus fala isso com ele. Por volta de 100 anos, quando ele estava com 100 anos, 25 anos depois, Deus dá nas mãos dele um filho. Diga filho. Mas a Bíblia diz que Deus ia dar para ele nações, que a descendência dele seria grande, mas ele está com um filho. Entenda algo. E Deus fala assim: Abraão, pega o teu único filho, sobe ao monte e oferece ele para mim em holocausto. A gente não entende a mente de Deus. Deus disse que ia te dar um pé de manga, mas ele te dá uma semente nas mãos. E se você não estiver disposto a abrir mão do pouco, você nunca vai poder viver o mundo. Glória a Deus, meu Deus. Deus falou que você seria grande, que você pregaria, que as nações te ouviriam. Mas Ele já não te deu isso, Ele te deu uma semente. Se você não estiver disposto a abrir mão dela, você nunca vai poder ver as manifestações vindouras do reino de Deus na sua vida. Agora esse homem tem uma prole, uma descendência que está aprisionada, diga aprisionada, em uma terra estranha chamada Egito. Estão sofrendo, estão murmurando, dizendo: onde é que está o Deus do nosso pai Abraão? Deus levanta um homem, um libertador chamado Moisés. Porque sempre em período de escravidão, Deus vai levantar alguns homens para fazer a diferença. Oxalá que seja você aqui nessa noite. Glória a Deus. Moisés se levanta. Sua história é dividida em 3 ciclos de 40 anos. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro e 40 anos no ministério. Porque esse preparo todo, porque a unção que viria sobre ele era muito grande e exigiria dele bagagem de maturidade. Tem gente que está achando que unção ministerial é brincadeira. Deus não vai te colocar em um lugar alto do dia para a noite. Ele está te preparando hoje. E se você não estiver disposto a passar pela escola do Egito, o que é a escola do Egito? A escola do Egito são as informações teóricas e didáticas. Moisés falava 70 idiomas e conhecia sobre todos os deuses da sua época. A escola do deserto é uma escola onde não tem informação didática, mas tem relacionamento diário com as coisas simples, ovelhas. Mas o terceiro ciclo da vida de Moisés é a escola da unção de Deus.
aonde as informações e aonde o relacionamento com as coisas simples só são uma base para sustentar o peso de glória que viria sobre a vida daquele homem. Estou dizendo de uma unção que iria libertar em uma cajadada só por volta de 2,5 milhões de pessoas em uma noite. Você conhece a história, Moisés, ele confronta Faraó com sinais e prodígios. Porém a resistência impede com que o povo saia de uma vez só. Por volta de 1 ano de batalha espiritual entre o Deus de Moisés e entre os deuses do Egito, depois de 1 ano, Deus vai dar o último golpe. E eu profetizo, irmão, o último golpe de Deus está para vir na sua vida. O diabo está te aprisionando faz anos, está resistindo à unção na sua vida e o ministério que Deus te deu faz anos. Mas o último golpe de Deus está vindo e Faraó vai ter que te soltar, para que você adore a Deus em espírito e em verdade. E esse último golpe, me escute aqui em nome de Jesus, quem me ouve diga aleluia. Aleluia. Esse último golpe tem nome: Hag Pesach Sameach, a festa da Páscoa. Meu Deus. Eu sinto ele aqui hoje. Interessante é que Deus vem para Moisés e fala: Moisés, fala para o povo se preparar, para que no 10º dia desse mês eles separem um cordeiro puro, sem mancha, sem mácula, de 1 ano de idade. Porque no 14º dia esse cordeiro será imolado. E o sangue dele terá que ser passado nos umbrais das portas. Porque nesse dia aí, eu vou visitar a terra do Egito e vou ferir os primogênitos. A preparação para aquele grande dia, o dia do último golpe, começava-se 4 dias antes. O interessante é que Deus dá ordens específicas. No 14º dia, quem me ouve diga aleluia. Eu preciso que você redobre a sua atenção aqui. No 14º dia ninguém come pão com fermento. No 14º dia se reúnem e vão comer esse cordeiro inteiro, com as suas fissuras, os seus olhos e cérebro, com ervas amargas. Então no 10º dia começava a preparação, diga preparação. Porque Deus não faz nada com gente despreparada. Se você quer viver algo grande com Deus, comece a se preparar agora. Você não pegou ainda, eu estou dizendo, Deus falou que vai fazer, mas Ele não vai fazer enquanto você não se preparar antes. Se prepara agora, porque eu profetizo que no ano que vem é tu que vai estar aqui anunciando a palavra de Deus, e Deus vai exaltar a sua vida. Você crê nisso? Glória a Deus. O Talmud dá esclarecimento mais profundo sobre a tradição. Teria que se comer um pão asmo. E é sobre isso que eu vou falar um pouco aqui, se o precioso Espírito nos permitir. Porém, um pão não era simples igual é nos nossos dias. Você não ia na padaria e comprava. O processo do pão ficar pronto não é do dia para a noite. Quem me ouve, diga amém, Jesus. Amém. Quem me ouve, diga amém, Jesus. Amém. O processo do pão ficar pronto não é do dia para noite. O trigo era colhido
e parte da semente era semeada. Porém, a semeadura teria que passar um arado para arar a terra, porque a terra deveria ser preparada para receber a semente, porque Deus não joga semente em terra que não está pronta. 2 bois com um jugo nas costas que ligavam esses 2 bois, com um arado atrás. O arado era pesado e tinha lâminas que cortavam a terra e abriam sulcos na terra para que o trigo fosse semeado. Você não pegou ainda? A lâmina que corta a terra é a palavra de Deus. E o que finca a palavra na terra é o peso do jugo. O peso é a unção. Porque não adianta ter lâmina e não ter peso. E não adianta ter peso e não ter lâmina. Depois que a terra estava pronta, a semeadura, a chuva caía. E aquilo brotava, diga brotava. Alguém poderia, como Jesus contou, ver aquela grande semeadura e falar assim: não, eu vou jogar um pouquinho de joio aí, hein? Porém o problema não era esse. Depois que aquele trigo crescia, um grupo de pessoas eram levantados. Esse grupo chamavam-se os ceifeiros. Os ceifeiros vinham com a ceifa e cortavam o trigo pela raiz. Depois do trigo ser cortado, juntavam-se em feixes e levavam para um lugar, espaço aberto. Esse lugar se chama eira. A Bíblia diz que os anjos vão ceifar os moradores da terra e vão jogar eles na eira de Deus. Na eira, quem me ouve, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você vai pegar já já. Mulheres e homens pegavam pedaços de pau. Quem me ouve, diga glória a Deus aí. E batiam no trigo, a fim de quebrar a casca do trigo. E batiam no trigo. Depois que a casca era quebrada, os mesmos bois do arado vinham com uma prancha. Isso é como era feito há 2000 anos atrás. Vinham com uma prancha e uma criança subia em cima da prancha, e os bois puxavam a prancha e passavam mais uma vez por cima daquele trigo, a fim de separar mais ainda a casca daquele trigo. Depois que a casca estava 100% separada, quem me ouve, diga aleluia. Aleluia. Pegavam uma peneira e colocavam trigo em cima e jogavam. O vento batia e a casca saía. Meu Deus. Jogava mais uma vez, o vento soprava e a casca saía. O espaço aberto fala de liberdade. A eira tinha que ser um espaço aberto, justamente para o vento soprar. Você não pegou. A Bíblia diz: aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. A palavra espírito em hebraico é rua. Rua é vento. Quando há liberdade, o vento do Espírito sopra sobre nós, e toda a capa de pecado, de prostituição, de adultério ou de pensamento que não é de Deus, ele arranca da nossa vida e faz da gente trigo puro, faz da gente palavra de Deus. Alguém pode levantar? Eita Deus, presente na terra. Oh glória. Oh, glória a Deus. E jogavam mais.
e o trigo soprava tudo o que era joio. E só ficava o trigo, porque o trigo tem peso. O trigo não é levado pelo vento. Não pegou? O vento vem para separar o trigo do joio. E Paulo vai esclarecer: não sejais como os meninos inconstantes, que são levados por todo o vento de doutrina. Quem não é trigo, o vento de doutrina bate e ele vai junto, porque não é trigo. Ele vai pelo movimento religioso. Ele ouve todo mundo, menos a palavra de Deus que é pregada no seu fundamento forte. Ele gosta de loucura. Mas aqui tem trigo nessa noite. O trigo, separado de tudo, a Bíblia já dá o nome dele de pão. O pão não precisa ser pão pronto para ser chamado de pão. O trigo, a Bíblia já chama ele de pão. Quer ver? No livro de Êxodo, capítulo 16, a Bíblia diz que Deus prometeu: eu vou sustentar vocês com o maná, o pão dos céus. Alguém pensa que caía dos céus as bisnaguinhas seven boys. Não. Caía semente. Porque quem vai produzir o pão é você. Deus dá a semente. Agora a produção do pão fica para você. Porque Deus não dá nada mastigado para ninguém. Jesus nunca deu conhecimento de bandeja para ninguém. Ele brotava uma dúvida na sua cabeça, porque ele não queria jogar informação, ele queria puxar a revelação de dentro para fora de você. Dá glória para Jesus. Os israelitas no deserto dormiam. Enquanto eles dormiam, o orvalho caía por cima do orvalho, porque Deus forra antes. Deus é bom. Caía uma semente branca. Alguns dizem que tinha um gosto de mel. E alguém acordou de manhã e viu aquilo parecendo neve e perguntou: o que é isso? E Deus disse: o que é isso? Maná, uma palavra meio hebraica e egípcia, que quer dizer o que é isso? Porque quando a revelação vem de Deus, alguém fica pensando: o que é isso? Essa palavra é forte demais. O que é isso? É o que Deus vai fazer na sua vida. Quando Deus exaltar o seu ministério, quem está do seu lado vai olhar e vai dizer: o que é isso que Deus fez? Eita glória! Estou pregando sobre o pão da Páscoa. Diga glória a Deus aí, amado. O trigo colhido, ele era triturado. Ai, Jesus dos céus. E depois dele ser triturado, uma mistura era feita com água e azeite, e ele era colocado no forno. Esse pão aqui não ficava no forno durante muito tempo, era pouco tempo, e logo ele saía do forno pronto. Ô Jesus, eu não vou aguentar falar isso não, é muito forte. Jesus um dia falou assim: ó, eu sou o pão da vida. Aleluia! Mas peraí, o trigo em si já é pão. Jesus disse que era o pão, mas ele ainda não estava pronto, porque ele ainda não havia passado pelo processo. Assim como eles batem no trigo, bateram na cabeça de Jesus, estavam descascando ele. Assim como pegam uma peneira e jogam de um lado para o outro, fizeram isso com Jesus. Pilatos, Herodes, Pilatos.
passaram a prancha em cima dele, e literalmente meninos subiram em cima dele. Meninos de terno, de gravata e com barba, mas era menino. E por incrível que pareça, naquele tempo lá, o pão ele deveria ser colocado no forno. Diga no forno. O forno naquela época, quem me ouve, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele era feito no chão, assim, ó, feito de barro. É como se fosse uma cúpula. Quem já viu o forno de pizzaiolo aí? Quem já viu? Era praticamente aquilo, só que de barro. E colocavam-se lenha dentro e colocavam o pão no forno. Porém esse pão aqui ele deveria ser colocado e rapidamente tirado. Não poderia ficar muito tempo. Jesus é o trigo que foi sofrido. Ele foi triturado, foi moído por nós. Porém ele ainda não estava pronto. Faltava colocar ele no forno. E o engraçado é que o forno do pão colocava uma pedrazinha nele, assim, olha, para tampar. Pegaram Jesus, o pão da vida, e colocaram ele dentro de uma caverna. Era o forno de Deus para formar aquele pão vivo. E tamparam aquilo com uma pedra. Mas pensaram assim: ele vai ficar aí durante muito tempo. Mas não, o pão da Páscoa fica pouco tempo dentro do forno. No terceiro dia ele saiu e está pronto para a terra poder consumir esse pão que está no céu. Levanta a mão para cima, vai. Ele é o pão da vida. Ele é o pão. Colocaram ele no forno, tamparam o forno e falaram assim: esse pão aí vai ficar durante muito tempo até queimar. No terceiro dia o pão estava no ponto. Porque o processo que Deus vai fazer você passar não vai te queimar, não vai te consumir, vai deixar no ponto, na estatura de varão perfeito, para você ser um. O engraçado é, eu trabalhei um tempo em uma pizzaria, e quando eles queriam apagar o fogo, eles tampavam o forno. Porque o que alimenta o fogo é o oxigênio, certo? Sempre que quiserem apagar o fogo da sua vida, vão te aprisionar. A falta de liberdade é o que o diabo usa para o fogo da nossa vida ir apagando de pouquinho em pouquinho. O oxigênio é a vida do nosso corpo. A Bíblia chama o oxigênio de alento de Deus. Foi o que Deus soprou no homem e disse: vive. E o engraçado é que o mesmo vento de Deus que traz vida é o que faz o fogo ficar mais forte. Eu estou profetizando hoje aqui na sua vida. Seu fogo está quase apagando, mas o hálito de Deus está soprando aqui hoje. Está aquecendo a chama no seu coração. Você crê nisso? Depois disso, o pão poderia ser retirado. Porque todo lugar que Deus faz você entrar e aparentemente você fica enclausurado ali é só por uma questão de tempo. Logo ele vai te tirar dali de novo. Você está vendo a sua situação falando assim: eu estou aqui, parece que eu não vou sair daqui. Deus está falando: fica tranquilo, você está dentro do forno, daqui a pouco eu te tiro daí.
Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Engraçado é que quando o pão ainda é semente, quando a fome estava grande sobre a face da terra, e o pão iria diminuindo de pouquinho em pouquinho, a semente de pouquinho em pouquinho, havia uma estratégia, diga aí estratégia. Porque de repente poderia vir uma chuva temporânea que descia de repente. A chuva que descia de repente era a estratégia de Deus para provisão. É Deus falando: se está com pouco trigo, a hora é agora de semear. Você não está entendendo? A chuva de Deus está descendo aqui hoje. Então, se tu está com pouco trigo, agora é a hora de semear. Nos campos de semeadura, quem me ouve? Quando a chuva vinha, sulcos de água ficavam. Então, aquele homem que tinha pouco, se ele quisesse ter muito, ele teria que abrir mão do pouco que ele tem. Não pegou? Quem tem pouco, se quiser ter muito, vai ter que abrir mão do pouco que tem. Porque é dano que se recebe mais. Então ele via o pouquinho de trigo e a chuva que veio de repente. E ele falava: ou eu como e morro, ou então eu posso fazer algo. Eu posso ir lá no campo, e onde estão os sucos de água que restaram da chuva, eu posso pegar o meu pão e lançar o meu pão sobre as águas. E a Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias você vai achar ele de novo. Abre mão do que você tem hoje, abre mão daquilo que você é hoje, abre mão de prazeres da sua vida hoje, que lá na frente Deus vai te exaltar e vai te dar muito mais. Quem crê nisso, levanta a mão. Ele jogava no sulco de água, mas ele sabia que aquela água seria sugada em breve pela terra. Então a própria água sugava a semente para baixo, e a própria água fazia a semeadura do trigo. Rapaz, um dia Deus olhou para a terra e disse: aqui no céu eu estou com um pouquinho de trigo só com Jesus. Sabe que a nossa terra na verdade é o planeta água, né? A Bíblia chama as nações de mares. E Deus sendo um sábio, eu vou lançar o meu pão sobre as águas, porque em 2018 eu vou achar muito deles aqui. Se Deus quer Deus, abre mão do que Ele teve para ter mais do que você não pode fazer. Quer ter mais? Abre mão do pouco que tem. Porque você não está lidando com um Senhor, você está lidando com um Pai que cuida de você e sustenta a palavra que Ele diz. Voltando para a Páscoa, quando o pão saía do forno, ele saía fininho, diga fininho, porque não tinha isso, não tinha o fermento, dá aquela sensação esponjosa no pão. Porém, sem fermento não fica macio, mas fica firme. Deus não quer crente macio, não. Deus quer crente firme. Deus não quer gente sentimentalzinho, mas Deus quer gente firme.
Deus não quer gente gostosa, oh, que fofura, o pãozinho tão gostoso. Não, Deus quer gente firme. Diga glória a Deus aí. Deus vai te levantar nessa noite aqui e vai fazer você ter firmeza, você ter constância. Vai lá para sair terra. Deus vai fazer você ser pão. Eu vejo que quando Jesus partiu o pão, fez até um cleque. Eita glória, quem gosta de pão? Rapaz, o pão devia ser gostoso demais. O que é o fermento? Deixa eu te falar. Eu perguntei para Deus durante muitos anos o que era o fermento. Onde eu não cheguei numa resposta plena e profunda, mas o que eu entendo de fermento é que fermento são ideologias. Fermentos são pensamentos. Entende isso aqui? Jesus tinha multiplicado muitos pães. E depois disso, os discípulos viram, testemunharam. Porém, os fariseus chegaram do lado dos discípulos. E foram, irmão, fariseu é uma prova danada. E foram contaminando eles com ideologias e pensamentos. Os discípulos estão agora dentro do barco e alguém pensa: ixi, esquecemos de cobrar pão. Ficaram preocupados. Jesus olha de canto de olho para um deles e fala assim: rapaz, vocês já se deixaram contaminar pelo fermento dos fariseus? Quem vive preocupado assim é fariseu. Eu não fui aquele que multipliquei há poucos dias atrás 5 pães e 2 peixes e fiz uma multidão inteira comer. Você percebe? O fariseu tem o poder de fazer você esquecer de algo grande que Deus fez há poucos dias. O fariseu tem o poder de pegar você que viu Deus operar milagres. E já você fala assim: rapaz, mas será que é mesmo? Você começa a pensar. Deus nessa noite aqui vai separar todo fariseu de perto de você. Porque nesse pão que é você não pode ter fermento. Deus quer você firme e constante naquilo que você quer. O pão está pronto. As ervas amargas estão prontas. O cordeiro está pronto. Um detalhe interessante é que antes da ceia pascual ser servida, a esposa brincava com o marido. Havia uma tradição que ela pegava pedaços de pães ainda com fermento e escondia na casa. E o marido tinha que pegar aqueles pães todos e procurar e achar antes da Páscoa. E quando ele juntava os 10 pedaços de pão, ele colocava no chão e punha fogo. E quando o fogo estava queimando, ele proclamava uma bênção judaica. Ele dizia: bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, que antes do dia da Páscoa tirou todo o fermento da nossa casa. Esse é o Deus que eu A noiva é a igreja, que tem fermento escondido em muitas partes dela. Mas o noivo está vindo aí, e antes do dia da Páscoa ele vai pegar todo o fermento, vai achar um por um e vai queimar tudo no fogo do avivamento, para que a gente possa ser livre de todo o fermento. Diga glória a Deus. E quando ele queimava aquilo dali, ele dizia dentro do seu coração: agora que não tem fermento na minha casa, estamos prontos para viver a passagem. A palavra Páscoa quer dizer passagem, porque Deus nunca vai fazer você transitar de uma área que você está na sua vida para outra enquanto o fermento não sair. Glória a Deus, aleluia. Enquanto aquilo que é seu não sair. Não, pastor, mas eu creio assim. Não, ou fulano de tal, eu creio assim, eu faço assim, eu nasci assim. Não, tira todo o fermento.
tira todo o fermento. Porque quando você tirar todo o fermento, você vai comer não aquilo que é seu, mas é o pão que Deus vai te dar. A nossa dificuldade é que nós escondemos pão com fermento em áreas tão obscuras da nossa vida, tão escondidas da nossa alma. Tem fermento escondido por detrás de frustrações nossas com os nossos pais, e a gente não consegue conviver bem com as pessoas por causa disso. Enquanto nós não procurarmos a raiz desse trauma, nós nunca vamos conseguir viver a passagem de Deus. Tem fermentos escondidos dentro de frustrações com a própria igreja. E quando a gente se frustra, a gente pega um pãozinho ali e guarda. Tem fermento escondido debaixo de desprezo. Quando você se sentiu desse jeito, e você até está aqui, você até dá uma parte do Senhor, glória a Deus, mas tem pão aí. E quando alguém toca nessa área sua, você geme e chora. Porque é a área que você mais se defende. Porque a área que nós mais nos defendemos é a área que nós mais somos frustrados nela. A área que a gente não gosta de expor muito. Normalmente é a área onde nós estamos precisando da cura de Deus. Que Deus tire todo o fermento de nós. Jesus, Ele veio aqui hoje. Ele foi processado como um pão, para que o fermento fosse retirado do nosso coração. O Senhor hoje está curando corações aqui, feridas aqui. Porque na maioria das vezes que somos agressivos com alguém, é porque alguém foi agressivo conosco antes. Isso é pão com fermento. O pão com fermento dá aquela sensação: não, eu sou grande. Mas Deus sabe que você não é isso tudo. Deus sabe que tem um punhadinho de trigo aí, o resto é só fermento. Deus sabe que tem um punhadinho de Deus aí, o resto é só religião. Doeu, eu sei, mas Deus quer tratar e quer curar no seu nome de Jesus. Jesus é o verdadeiro pão sem fermento nenhum, puro, da melhor qualidade. É caro, mas vale a pena. Porque tudo que é barato não vale a pena, mas o que é caro na maioria das vezes tem qualidade. Deus está falando: não importa o preço que você vai pagar, importa é a qualidade do pão que você vai consumir. Em nome de Jesus. Alguém crê nisso aí? O cordeiro, mesmo que estão comendo, tem um sangue que está atingindo os umbrais da porta. E alguém diz assim: esse é o dia do último golpe de Deus. Deus vai ferir a terra do Egito. Sabe por que esse processo todo? Esse processo todo não é porque Deus é burocrático, que gosta desse tanto de protocolo igual é aqui no Brasil. Não, Deus não é. Esse processo todo é para que você entenda que você não é do Egito, você é povo escolhido dele. E é para que o anjo não fira você e a sua casa, para que você seja respaldado pela mão dele. O tratamento de Deus é uma prevenção de Deus para que você não se fira no futuro. A Bíblia diz que eles tinham que comer aquele pão apressadamente, aquele cordeiro com pressa. Porque se tem um negócio que nós deveríamos ter pressa, não é de pagar a conta. Ter pressa é de comer o pão certo. Glória a Deus, aleluia. Você está colocando a sua pressa e a sua ansiedade em aquilo que não vai te trazer resultado, porque conta sempre vai ter, mas o pão vivo tem prazo de validade. A Bíblia diz que haverá dias que Ele enviará fome e sede sobre a face da terra. Não fome de pão nem sede de água, mas fome e sede de ouvirem as palavras dEle. Esse é o tempo de guardar pão.
Você não pegou? José falou assim, ó, tudo o pão que tem, guarda o dobro. É o tempo de acumular pão no nosso coração. Pão forte, firme. É tempo de naufragarmos em Deus, em nome de Jesus. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Vamos ficar todos sobre os nossos pés. Fazer uma oração com todos vocês aqui hoje. Eu dependo dele, você depende dele. Nós dependemos dele. Deus não te chamou para você achar nada. Deus te chamou para você ter certeza. Deus não te chamou para você provar nada para ver se é bom. Ele disse, as ervas são amargas, mas vai te curar. Deus não te chamou para que você faça uma experiência com o Evangelho, não. Deus te chamou para fazer aliança profunda e pacto de sangue com você. Aquele povo com a mente de escravo, corpo de escravo, dinheiro e aquisição monetária de escravo. Quando a Páscoa chega, Deus dá o último golpe. Eles saem dali para viver uma nova história com Deus. Jesus morreu porque nós antes éramos escravos, com mente de escravos, com corpo de escravo, feridos, sem nada. Mas hoje nós temos crédito no céu com Ele. Interessante é que na Páscoa, 3 pães principais eram postos em cima da mesa, diz a tradição. E o pão do meio era pegado. Ele era partido no meio. O pão do meio, ele era pegado pelo anfitrião. Ele era partido ao meio. Tinha mais 2 pães do lado dele. Mas o pão que deveria ser partido era o pão do meio. Jesus é o pão do meio. Estavam no monte, apareceu Moisés e Elias e Jesus no meio. E alguém disse assim: esse daí que está no meio é o meu filho amado. O pão da vida é ele. Elias e Eliseu estavam caminhando. A carruagem de fogo veio e passou no meio deles. Porque o meio é o lugar onde Jesus se manifesta. Ele estava na cruz, tinha mais 2 pães do lado dele, mas o pão principal que foi partido era o pão do meio. Jesus estava no meio. A arca da aliança tinha 2 varas feitas de madeira de acácia cobertas de ouro. Uma ficava à esquerda, outra ficava à direita. Porém a Shekinah se manifestava no meio. Jesus é a Shekinah que se manifesta no meio. A Bíblia diz: aonde estiverem 2 ou mais, eu estarei no meio deles. Eu sou o pão da Páscoa, que sou partido por vós. Eu quero convidar vocês para virem aqui na frente rapidamente, que nós vamos orar. Eu quero abençoar a sua semana. Eu profetizo que esse mês será um mês de transformação, um mês de bênção na sua história. No nome de Jesus. Alguém disse que hoje era o dia da mentira, mas não, hoje é o dia da verdade. Hoje é o dia do pão da vida descer sobre nós. Hoje mais cedo aqui nós ceamos. Nós partimos o pão.
E esse pão está sendo repartido para todos nós aqui. Senhor Deus, diante dessa palavra eu quero abençoar o mês dos teus filhos. Senhor Deus, que esse mês seja um mês de preparo, seja um mês de fornalha, mas seja um mês que nós vamos ficar firmes. Eu te dou louvor, Jesus. Que a tua palavra nos sustente, nos alimente.